Feito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meia muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos queridos, o apóstolo São Paulo escreveu esta carta, e esta carta é a primeira epístola neotestamentária. Nós temos um debate escriturístico na produção literária do Novo Testamento para definirmos quais os primeiros textos escritos na Bíblia Sagrada no que se refere ao Novo Testamento, sabendo que toda a produção literária do Novo Testamento, todos os 27 livros do Novo Testamento, eles foram escritos a partir da 5ª década do primeiro século da era cristã até a 9ª década. Os últimos textos do Novo Testamento são os textos de autoria joanina, que foram escritos a partir da 8ª década do primeiro século da era cristã. Este texto, por exemplo, do apóstolo São Paulo, se ele tiver sido escrito entre os anos 50 ou 51, como a grande maioria dos estudiosos acredita, tem uma distância, um interregno entre essa literatura e as últimas literaturas, que são joaninas, de pelo menos 40 anos. Uma outra discussão que se tem é sobre quem escreveu o primeiro legado escriturístico do Novo Testamento. Então, tem um debate, um diálogo entre o Evangelho de João Marcos, que foi ditado por Pedro e escrito por Marcos, ou a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Grande parte dos estudiosos acreditam que este texto que nós estamos lendo é o primeiro registro escriturístico do Novo Testamento. De Paulo é o primeiro. Paulo é autor de 13 epístolas do Novo Testamento, a carta aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão, e até o 5º, 6º ou 7º século da era cristã, a epístola aos Hebreus foi inserida no cânon do Novo Testamento, como tendo sido de autoria paulina. Fato é que Paulo não tinha o interesse de pregar na região greco-macedônia. Não. Ele não tinha o interesse de pregar na região macedônica. Ele tinha o interesse de descer pela região da Ásia Meridional, atingindo a Ásia Menor e apregoar a palavra na cidade de Éfeso. Mas ele vê durante uma noite um varão macedônio que diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Como ele estava na região anatolina de Troade, ele faz uma conexão portuária e vai para Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Pronto. Estas são as cidades que receberam a palavra de Deus na Europa, como conhecemos hoje, mas naquela época era a região greco-macedônia. Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Anfípolis, Apolônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Esta carta que vocês estão vendo, ela foi escrita por Paulo quando ele estava em Corinto, a partir de um relato que ele recebe de Timóteo, que fica na região macedônia, enquanto Paulo foge para a região da Acaia, porque houve grande perseguição contra Paulo na região da Macedônia, tanto na cidade de Filipos, como na cidade de Tessalônica, como na cidade de Bereia, não tendo o que fazer em Tessalônica, em Bereia e em Filipos. Paulo desce para a cidade de Atenas, não tendo mais o que fazer em Atenas, ele vai para Corinto. Em Corinto ele encontra novamente Timóteo e Silas, eles trazem um relatório, Paulo devolve a carta. Pronto, já expliquei tudo. Aí o que ele escreveu na carta?
Aí a gente tem que ler, porque é a primeira epístola. Repita comigo, é a primeira. Vamos, fala alto. Vamos fazer de conta que a igreja está lotada. Fala, é a primeira epístola. E aqui é igual aquele primeiro beijo do casal casado, hein? Casal casado, primeiro beijo, primeira noite, as primeiras. Ele está romanticamente. Eu vou ser aqui redundante, eu vou ter licença poética. Ele tá todo aberto, todo alegre. Ele não está repreendendo ninguém, ele não tem cabelo caindo da cabeça, ele não está desesperado, ele não está aflito, ele está feliz. Pergunta para mim por quê? Porque ele recebe um bom relatório de quem? De Timóteo. Timóteo dá um relatório da igreja e veja bem, quanto tempo Paulo pregou nessa igreja? Quem sabe aqui de cor, o Leonardo vai dar R$150 para quem saber quanto tempo Paulo pregou em Tessalônica. Vai lá, quanto tempo, bem? Repita comigo, irmãos, 3 sábados. 3 sábados, né? Ninguém pode prever que em 3 expedições uma igreja apresentasse resultados tão supras, né? Então, quando Paulo recebe o resultado, irmão Charles, de como estava a igreja em Tessalônica, você lembra que ele foi espancado em Filipos, ele foi espancado em Tessalônica, o concílio governamental, institucional da cidade, multou, prevaricou, maltratou Jasson, que havia hospedado eles. Ele foi tão violenta a perseguição em Filipos, em Tessalônica, que ele foi para Bereia. E em Bereia, o povo de Tessalônica, que não tem pataquada de nada a ver com Bereia, foi para Bereia para tirar ele de lá. E sabe o que falou lá? Estes que atordoaram o mundo chegaram até nós. Eles não queriam nada com o evangelho, mas o poder de Deus é grande. Diga glória a Deus, irmão. Eu falei para Deus, eu quero ser mais aplicativo nestas cartas, Senhor. Deixai-me com as minhas concatenações lá no escritório. Eu quero ser mais prático. Deus aqui vai falar assim, através dessa carta, coisas práticas. E ele está feliz, ele está alegre. Então, quando você pega aqui, por exemplo, o versículo 6, o versículo 7, você tem aqui os resultados que mostram a necessidade real de uma igreja. Então, veja bem, Paulo prega 3 cultos, está entendendo, Bruno? 3 cultos, e o que acontece durante essa pregação de Paulo mostra quais são as necessidades reais da igreja. Então, eu fiz um trocadilho, quase com aplicação filosófica mesmo, para resgatar por inferência aquilo que eu quero trazer para vocês, quais são as necessidades reais de uma igreja. No versículo 6 diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A primeira coisa que eu entendo, que é uma necessidade da igreja, olha aqui para o pastor, é que a igreja precisa de referências. Vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3. A igreja precisa de referências. Olha o que ele fala, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. A igreja precisa de referência. A igreja não pode ter um corpo docente, que é o corpo que ensina, cujo a vida do corpo docente destoa da pregação, porque ela precisa de referência. É igual essas crianças que estão aqui na igreja hoje, aqui embaixo, nesta noite. 1 grama de exemplo pesa mais do que 1 tonelada de palavras. Olha o que Paulo fala assim, ó, com efeito, repita comigo, com efeito. Sabe por quê? Porque a pregação da palavra de Deus, ela produz o quê? Efeito. Ela produz transformação. Com efeito, de fato, vos tornastes imitadores nossos. E se esse homem não é referência? E se esse homem coloca com a vida em xeque a sua pregação? E se esse homem tem uma pregação muito bonita e uma vida muito torta? Uma pregação muito clara e uma vida muito escura? Como que a igreja que absorveu tudo o que Paulo pregava e vivia poderia imitar Paulo se ele não tem uma vida sintonizada com a sua pregação? Então, Paulo fala, a igreja necessita de referências. Nós precisamos ser referência da igreja. Tendo recebido a palavra, repita comigo, a igreja precisa de exposição bíblica no 3. 1, 2, 3. A igreja precisa de exposição bíblica. Olha o que Paulo fala, tendo recebido a palavra. A igreja precisa de palavra. A igreja, eu tenho dito aqui no púlpito da nossa igreja, que nós estamos acostumados e gostamos de sentir, mas a igreja precisa ser convidada a pensar. O evangelho de Cristo é um evangelho racional, não é um evangelho emocional. Existem implicações do poder do evangelho que afetam e influenciam as nossas emoções,
Mas todo tipo de emoção que não comece com luz na cabeça é emoção vazia, é glória vã, são sutilezas muito mais categorizadas pela capacidade que o pregador tem de manipular o auditório do que propriamente uma exposição verídica. Deixa eu trocar a palavra, fatídica, que massacra a nossa carnalidade, a nossa concupiscência, pelo poder da glória do Espírito Santo. Então a igreja precisa de palavra. Por quê? Porque Deus se faz revelado através da sua palavra. Então, uma igreja precisa de referência, a igreja precisa de uma exposição bíblica, posto que em meio a muita tribulação, no meio de tribulação, vamos repetir no 3, 1, 2, 3. Com alegria do Espírito. Olha que coisa paradoxal. Veja, você já pensou, irmão Charles, pensa que o senhor já foi pastor de igreja? O Leonardo já foi pastor de igreja? Pastor Efigênio é co-pastor de igreja há muitos anos. Pastor Juvaci está tendo essa experiência agora, esse ano. Pensa que o pastor Israel, o presbítero Alisson que está ali, pensa que você já viu alguém vir contar o testemunho dizendo: irmãos, eu estou tão alegre com tanta tribulação. Ninguém ouviu. Não, eu vou completar, porque eu estou nesse negócio desde quando o barro que escorreu na arca de Noé estava secando. Eu já vou completar 30 anos nesse negócio. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer: eu estou deslumbrantemente feliz com tanta prova. Mas olha o que a Bíblia diz. Olha aqui, ó, no meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Olha para cá, lindeza. O teu problema não pode afastar a sua alegria? Para dar glória, meu irmão. Aí você pode dar glória. Aqui nós estamos na Assembleia de Deus, a igreja pentecostal. O teu problema não pode afetar a sua alegria. Você não tem... Olha, irmãos, escute. O crente ser alegre não é opção. É o que é? Mandamento. Só na carta de Paulo aos Filipos, 3 vezes, alegrai-vos no Senhor. Então, se eu passo a tribulação na terra, a tribulação da terra não pode afetar a minha alegria em Deus. Se a minha alegria em Deus é afetada pela tribulação da terra, então a alegria que eu sinto em relação a Ele está escravizada às circunstancialidades da minha cotidianidade. Se a minha cotidianidade determina aquilo que eu sinto, então a minha alegria não é fundamentada em Deus. Agora, se a minha alegria é fundamentada em Deus, pode passar rios, ondas, mares e ventos, eu permanecerei glorificando aquele que... Você pode dizer glória a Deus? Aí, ó, coisa linda aqui, ó. Olha aqui, ó, do Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui o sentido. A igreja não pode se entristecer por ocasião das demandas e das dificuldades. Irmãos, quem aqui já se entristeceu? Diga glória a Deus. Quem já se enraiveceu de Deus? Diga glória a Deus. Inclusive, nesses encontros aí que eles fazem, né? Eles têm essa dinâmica lá. Eu quero tentar respeitar ao máximo, está gravando, da pessoa, né, perdoar a Deus. Eu já ouvi, já. Você tem que perdoar a Deus. Eu não sei o que eles querem dizer com eu tenho que perdoar a Deus, porque assim, na minha cabeça está tudo funcionando certinho. Pastor, passa para mim esse negócio aí. Como é que funciona? Eu vou passar para ti agora. Eu te liberto agora pelo poder do nome. Você nem precisa ir para esse tipo de lugar. Eu vou te libertar agora. Você vai responder essa frase: Deus não me deve nada. Vamos no 3? 1, 2, 3. Deus não me deve nada. Pronto. Vamos acabar o culto? Vamos embora? A graça do Senhor acabou. Deus não te deve nada. Deus não deve nada. Querido, faz assim comigo, ó. Olha só. Você está... Quanto que ele te cobrou? Quanto ele te cobrou? Deus não deve nada. Nós implantamos na igreja uma cultura estupidificante, ao ponto de fazer com que nós consideremos-nos deuses e ele o nosso capacho. Vai, vem, faz, cura, tira, dá, abre, fecha. Não, irmãos. Aqui não. Aqui nós defenderemos
ao evangelho genuíno de Jesus Cristo, e nessa esfera ele é o Deus e nós somos os seus servos. Ele fala e a igreja se cala, ele se levanta e a igreja se dobra, porque a Deus seja a honra e a glória para todos sempre. É assim. Está na minha cabeça assim. Agora, se tu achar que tu tem o quilate, né? O quilate para... Não, Deus, ele me deve. Não, tudo bem. Eu estou falando, isso em mim está muito bem definido. Deus não me deve nada. Tudo que eu recebo da parte de Deus, ele me dá por causa de sua misericórdia. Pastor, Deus vai me enriquecer. Sua misericórdia. Deus vai abrir a porta. Sua misericórdia. Deus vai estender a mão, derrubar gigantes. Sua misericórdia. Irmão, está na Bíblia. Está na Bíblia. A gente lê e não entende. Davi deu o código. Lá no fim do verso 3. Por amor do seu... Vamos de novo. Por amor do seu... Não é por causa de você. Tudo que ele faz em relação a você é por causa dele mesmo. Pronto. É assim. Então assim, de sorte que vos tornastes o modelo. Repita comigo, tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Veja a importância aqui, presbítero Léo, dessa participação entre docência e discência. Quando no início o apóstolo Paulo falou, vocês nos imitaram tanto que agora agindo no vosso comportamento, as demais igrejas vos imitam, porque primeiramente vós vos imitastes a nós. Você viu que não demorou 2 versículos? E a igreja que imitava agora está sendo... Está vendo? A igreja imitava, agora todo mundo está imitando ela. Veja que importância que é uma igreja que tem uma sintonia entre docência, que é quem ensina, e discência. Aprende tanto, viu, irmão Renan? Tanto, ela aprende tanto, ela incorpora, interioriza, vivencia sobre, para, através de tão profundamente que ela que vivia imitando os apóstolos para se referenciar, agora se tornou referência para as demais igrejas. É a mesma coisa de eu passar um WhatsApp para Paulo, estou parafraseando para você entender. Ei, Paulo, como que eu faço? Pergunta para Tessalônica, glória. Ei, Paulo, como é que é? Pergunta lá em Tessalônica. Ei, Paulo, Timóteo, Silas, como é que nós vamos fazer? Vai lá em Tessalônica, ele tem um segredo. Eles têm a fonte, eles nos imitaram tanto que agora merecem ser imitados. São modelos para toda a região da Macedônia e da Acaia. Você pode dizer glória a Deus? Agora o homem está na igreja, tem 150 anos. Ele não sabe de nada. Meu Deus, ele não desenvolve nada. Ele não aprende nada. Ele não é uma esponja. Irmão, o que está acontecendo com a igreja? Que não aprende Bíblia, não aprende conhecimento, não aprende nada. A palavra de Deus nos mostra, a partir desses recursos didáticos extraídos aqui, que nós precisamos interiorizar aquilo que recebemos na igreja, ao tal ponto, para que as pessoas ao nosso lado possam imitar o nosso modelo de cristianismo e ser abençoado por isso. Você pode dizer glória a Deus? Então a igreja precisa sobressair aos percalços a fim de se tornar padrão para as demais e, consequentemente, ser imitada. Então, esses resultados que Paulo obteve lá mostram-nos as necessidades da igreja. Agora, no versículo 8, 9 até o 10, nós temos uma boa evangelização. Repita comigo, irmãos. Uma boa evangelização faz discípulos capazes de... Então, no versículo 8, 9 e no 10, eu vou mostrar como uma boa evangelização, porque a gente, irmãos, pensa que evangelização é convidar para ir para a igreja, e não é. Não é. Existem vários tipos de evangelização. A evangelização, viu, irmão Silvio, que nós fazemos, ela é muito mais denominacional do que cristã. Porque qual é a evangelização que os nossos irmãos costumam fazer? Está aqui o folheto, nós queremos te convidar para ir à igreja. É uma evangelização que se categoriza na denominação a que se pertence. Não é errada, é necessária, ela é útil. Mas evangelização
é fazer o papel de um paidagogos, de um aio, agora já estou no grego, hein? De um tutor, de pegar na mão, glória, de caminhar junto. E aí essa evangelização, embora muito curta, muito rápida, produziu efeitos extraordinários. Quer ver? Vamos ver o primeiro. Porque de vós repercutiu, repita comigo, repercutiu, alto, repercutiu a palavra do Senhor. Agora eu vou ler. Não só na Macedônia e na Acaia. Olha aqui para mim. Você tem a cidade de Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. Qual era o modelo? Tessalônica. Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia. Qual era o modelo? Tessalônica. Era tão modelo lá que extravasou para a região da Acaia. Duas cidades são importantes. A cidade de Atenas, atravessa o Istmo e vai para a cidade de Corinto. Então, os impactos do evangelho recebido em Tessalônica já estava escorrendo lá para a região da Acaia, nas cidades de Corinto e na cidade de Atenas. O que é isso, pastor? É quando o evangelho de Deus na sua vida é tão poderoso, glória. Quando o evangelho é tão extraordinário na tua vida, que ele começa a sair na rua da sua casa, no bairro da sua cidade, e todo mundo aonde você coloca os pés sabe que você é alguém que foi transformado pelo poder da palavra. Agora esse cristianismo, a pessoa não sabe que você serve a Deus? Está errado. Cristianismo autêntico é quando todos à sua volta sabem que você glorifica, adora e bendiz o nome daquele que tudo vê. Você pode dizer glória a Deus? Então, o que ela fez aqui, irmão Charles? Essa igreja evangelizou. Ela evangelizou. Olha aqui, ó. Repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia. Então, a igreja evangelizou. Segunda coisa que ela fez, mas também por toda parte. Irmão, se você, preste atenção, se você fazer um estudo, você vai ver que o evangelho que começa em Tessalônica atingiu a África, a Ásia, a América do Norte, a América Latina, a Oceania e os confins da terra. O evangelho dali. Vou repetir, para você anotar. África, Ásia, América do Norte, América Latina, Oceania e alcançou os confins do mundo. Da onde, pastor? De Tessalônica. Por quê? Porque a igreja evangelizou. E se divulgou. Repita comigo, a igreja deu testemunho. Você sabe o que significa quando Jesus falou assim, ó? E vós sereis minhas? Sabe o que significa testemunhas no grego? Léo vai dar R$50, que essa é mais fácil. Essa é mais fácil, só para a igreja aí. Os obreiros não, porque isso aí tudo sabe grego, de cor e de salteado. Os obreiros daqui da igreja sabem tudo grego. Mas a igreja, o Léo vai dar R$50 aqui para quem souber o que significa a palavra testemunha. Mártir. A palavra testemunha é mártir. O que é um mártir, irmão? É quem sabe qual é o problema? Sabe por que essa igreja balançou o mundo? Porque todo cristão nessa época estava disposto a morrer por causa da causa de Cristo. Todo cristão estava disposto a morrer. Quem é que está disposto a morrer? Quem é que está disposto a morrer? Você já leu em 251, 52, durante 18 meses, a grande perseguição sobre o domínio de Décio. Você já viu o que aconteceu? Muitos cristãos negaram a Jesus e fizeram culto ao imperador. Sabe como que era o culto ao imperador? Um aceno de cabeça sob a vela de um incenso. Só isso. Só isso a pessoa negava a Cristo. Os algozes romanos chegavam na sua casa, acendiam um incenso, você fazia um aceno ao imperador. Isso era negar a Cristo, só isso. Quantos de nós negamos de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, Cristo, todos os dias da nossa vida, em pecados tão inferiores a estes, e superiores a estes? Negamos todos os dias. Sabe o que aconteceu com os irmãos que negaram a Cristo? Foram voltar para a igreja quando a perseguição cessou, a igreja não os recebeu de volta. Essa bagunça da pessoa ficar na igreja aqui, senta aqui, dá glória a Deus, amanhã acende uma vela para o diabo e volta para cá, dá glória a Deus, amanhã acende. Isso não existe na história do cristianismo. Na história do cristianismo era tratado com seriedade,
com severidade. Você não estava bem hoje, ruim amanhã? Ruim amanhã, não. Você estava bem com Deus estando bem ou ruim. Você estava bem com Deus estando ganhando ou perdendo. Você estava bem com Deus em qualquer circunstância da sua vida, porque circunstâncias da sua vida não determinavam quem você é diante daquele que vive e reina. A pessoa não pestanejava não, meu querido. Você pode dizer glória a Deus? Então essa igreja deu testemunho da vossa fé para com Deus. Uma igreja no exercício da sua fé. Então uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que tem exercício da fé, vamos para a quarta para sair, a tal ponto que não... Olha, irmão, repita comigo, não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Agora, olha aqui para o pastor. Vamos supor que você está diante de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, dos pintores da Renascença. Não sei se vocês sabem, tinha uma estátua chamada O Gigante, eu acredito que em 1705, eu posso errar na data, de quase 7 metros de altura, que Michelangelo foi trabalhar nela, já tinha o corte, pesando quase 6 toneladas, ele pietou Davi nu. É a mesma coisa de você pietar uma estátua dessa, e você traz para o seu tutor, para o seu ensinador, para o seu pedagogos, e fala assim, melhora essa estátua. E ele que te ensinou a fazer, não precisa. Assim era a igreja. Quanto tempo de fundação? 10 anos? 15 anos? 3 semanas. Eu fiz o teatro sem entender o que a igreja... Aí fica uns... Eu não entendo o que o pastor fala. Você conversa o culto todo? Eu não entendo essas coisas. Você não presta atenção no culto? Cadê seus papéis? Olha aqui, ó. Alguns acham que eu sou entendido. Mas eu anoto a pregação de todo companheiro meu que prega aqui no púlpito. Um dia eu fui numa catedral e tinha outro pregando e eu anotando, e o outro que estava... Você está anotando esse irmão aí pregar? Eu falei, tô, mas eu não acredito. Mostrei para ele os tópicos. Aí a pessoa senta aqui, eu estou falando de uma igreja, 3 semanas. Paulo, irmão, você não está lendo, não? Eu não li aqui, não. Vamos ler a Bíblia direitinho. Vamos ler, olha aqui, ó. Vamos ler direitinho, ó. Não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo está dizendo, o evangelho que vocês vivem, o evangelho que vocês professam, a vida que vocês carregam, é tão perfeita que nem nós, ao observá-los, temos necessidade de acrescentar nada. O que Paulo fez em Coríntios? Acrescentou. O que Paulo fez aos romanos? Acrescentou. O que Paulo fez aos gálatas? Acrescentou. O que ele fez aos filipenses? Acrescentou. O que ele fez aos colossenses? Acrescentou. O que ele fez a Timóteo, que era pastor igual a ele? Acrescentou. O que ele fez a Tito? Acrescentou. O que ele fez a essa igreja? Nada, só agradeceu, porque os irmãos e as irmãs decidiram, viveram a vida poderosa, genuína, transformada e transformadora na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Repita comigo, Tessalônica era uma igreja madura. O que é um crente maduro? Um crente, irmão, é tão simples. Ó, ei, você pega uma fruta, ela está verde, ela não serve para ser consumida. O que é uma fruta madura? Ela serve para ser consumida. O que é um cristão maduro? Ele está no ponto, glória. Cristão maduro está no ponto correto, está na temperatura correta, eita glória, está na tessinitura correta, ele está investido de graça, de poder e de glória. Sabe o que essa igreja era? Uma igreja madura. Quando Paulo disse assim, dei-vos leite quando estive aí, porque não suportais comida sólida. Há quanto tempo se amamenta uma criança? 2 anos. Quando Paulo escreveu para Corinto, na sua segunda epístola, 6 anos depois, a despeito dos 18 meses que ele tinha ficado lá, ele disse, quando eu estive entre vós, durante 18 meses, não podieis suportar comida sólida, dei-vos leite. E ainda não podeis tornarei a dar leite.
Aí está aquele borregão de 8 anos de idade estrepado no peito, enfraquecendo a igreja. Por quê? Porque não cresce, mas Deus está convidando a igreja de Uberlândia para crescer na presença. Levante a sua mão e diga graças a Deus bem alto. Aí fica aquele crente dando trabalho na igreja, dando trabalho pastor, dando trabalho de todo jeito, porque ele não amadurece. Olha, então, uma igreja evangelizou, a igreja deu testemunho, a igreja deu exercício de sua fé, uma igreja madura. Versículo de número 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso. Irmãos, repita comigo. Dá a César o que é de... Você está vendo, irmão, tudo está na Bíblia, não está? Não está tudo assim, Amós, parece que está desenhado. Eu falo na internet, aí eles falam assim, os irmãos que gostam de Deus. Tem quem não gosta, mas então se gosta. Mais claro do que isso, só se desenhar. Eles falam, né? Eu até sinto que eu sou importante. Mas é tão claro. Olha aqui, ó. Por que a igreja é madura? Gente, aprende a ler. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Está escrito por quê? Porque a igreja foi capaz de captar como receptora o ensinamento dos doadores. A hora que os professores entraram, ela absorveu. A hora que os professores entraram para ensinar, ela se assentou para aprender. A hora que esses mestres entraram para falar da palavra de Deus, a igreja se assentou e se reuniu para entender o poder. Irmão, 3 semanas, essa igreja ainda hoje tem 52 igrejas lá. 3 semanas essa igreja evangelizou o mundo. Por quê? Porque foi uma igreja que se disponibilizou a si mesmo a sentar diante de quem tinha autoridade para ensinar. Agora vem a pessoa ensinando, vem um pastor pregando, vem um obreiro falando e você não quer entender nada. Irmão, tem poder de Deus aqui nesta igreja para se fazer revelado através da luz dessa palavra. E você pode aprender muito mais de Deus. Olha, vamos ler de novo. Olha, gente, coisa bonita, né? Você tinha já prestado atenção nisso? Está escrito. Claro como a luz do dia. Claro como essa barriga redonda que vocês estão vendo aqui no meu bucho. Ó, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Aí eu pus 2 características. A igreja evangelizou, a igreja deu testemunho, a igreja no exercício da sua fé, uma igreja madura, uma igreja ensinável. Uma igreja ensinável. Uma igreja ensinável. Sabe qual que é o nosso problema? É que o nosso abecedário cristão está adulterado. Você sabe, irmãos, vocês que usam muito esse sistema aí da Microsoft, pega vírus. Pega vírus. Mas é um vírus, sabe? Não quero nem pegar aqui hater aqui. Mas um dia eu estava lá no Detran aqui da cidade, aí o computador, né, da Microsoft deu tela azul e começou a rodar. E o cidadão lá agoniado, pressionando, porque precisava do documento em 2 minutos. Eu pensei, meu Deus, nem 2 dias. Nem 2 dias. E eu, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu falo? E ele agoniado e o trem tela azul. E rodando, e tela azul, e rodando. Aí eu falei, meu Deus, eu não aguento. Eu vou falar. Eu falei assim, meu irmão, você tem muita urgência com esse papel? Eu tenho. Pois vaza daqui agora. Agora. Por quê? O computador vai voltar. Ele não vai voltar. Ele vai voltar. E ele vai, moça. Ele não vai voltar. Ele vai dormir agora. E ele vai acordar quando ele quiser. Aqui está igual o Baal. Está igual o Baal lá. Grita mais alto, quem sabe você não está dormindo. Ele foi e voltou. Voltou depois do expediente, que entrou o horário do almoço, e o computador ainda estava rodando e dormindo. Sabe, irmãos, a gente tem que parar com isso. A gente tem que ser ensinável. Ensinável. Como é que está dizendo na palavra? Como é que é o comportamento de uma mulher sadia dentro de casa na palavra? Como é que é o comportamento de um varão dentro de casa na palavra? O comportamento é assim, então muda o teu.
Como é que é o comportamento de uma madame dentro de casa? Como que a palavra propõe que uma mulher seja dentro de casa? É assim, então muda o teu comportamento. Como é que é o padrão de um obreiro, de um pastor, de um irmão, de uma irmã, de um filho? Como que a Bíblia manda ser essa pessoa? Manda assim, então seja assim. Para de teimar, seja um coração ensinável. Deus está falando, receba. Deus está ensinando, aprenda e mude a sua vida pelo poder do nome da glória de Deus. Agora a pessoa não quer entender, não quer aprender, não quer viver, não quer vencer. E vai continuar fazendo o quê? Sendo uma igreja igual a de Corinto. 8 anos sendo apacentada pela maior mente da história do cristianismo e ela não passou de uma criança. Por quê? É culpa de quem ensina ou de quem aprende? De quem aprende, que não teve a capacidade para aprender. Então essa igreja evangelizou, essa igreja deu testemunho, essa igreja no exercício da sua fé, essa igreja era madura, essa igreja tinha um coração ensinável no vosso meio. Esta igreja é acessível no vosso meio. Você está vendo, irmão? Está tudo na Bíblia. Olha, o nosso procedimento no vosso meio é uma igreja acessível. Irmãos, eu sei que hoje nós temos muitos problemas na igreja. Por exemplo, falta de confiança, quebra de confiança. Nem sempre nós conseguimos transparecer um grau de confiabilidade ao ponto de termos na nossa mão a vossa vida por conselho. Eu sei que às vezes você olha para uma pessoa e fala, eu não vou confiar a minha vida nessa pessoa. E você está certo, você está certa, a sua vida é um patrimônio que você tem. Mas nós precisamos entender que Deus preserva homens e mulheres sérios dentro da igreja. Paulo disse, grande parte do resultado que vocês têm diante dos de fora foi porque nós fizemos um bom trabalho no meio de vós. Nós peregrinamos, caminhamos, ensinamos, andamos entre vós. Se deixe ser ensinável, se deixe ser aprendido. Irmão, deixe em nome de Jesus. Que Deus transforme a sua vida pelo poder da palavra. Irmão, vai cair? Vai cair o que é de você? Não vai cair nada. Você fala, Senhor, eu estou errado, estou. Então eu quero me mudar. Me ajuda. Irmão, a gente pensa assim, ó, quando... lembra do Pedro? Falou assim, Senhor, quando ele pediu para aumentar a fé, qual foi a fala mesmo dele? Ele pediu para aumentar a fé dele, né? Qual foi a fala mesmo, hein, Figênio? Não lembro. A minha cabeça não é mais boa, né, como antes. Não, eu sei, o contexto eu sei. Mas ele falou, ajuda-nos na nossa pequena fé. E foi a questão do perdão. Quando Jesus falou, entendeu, Henrique? Você tem que perdoar assim, assim, assim. Aí Pedro, não, aí desse jeito o Senhor me ajuda na minha fé. Eu não dou conta de perdoar. A gente tem que ter o coração ensinável para dizer, eu não consigo ser assim, mas eu preciso ser assim. A pessoa que não consegue ser assim, reconhece que não pode ser assim, ela é salva. Agora, a pessoa que não pode ser assim, não reconhece que não pode ser assim, ela está condenada. A pessoa tem que ter disponibilidade. Uma mulher dentro de casa, uma mulher rixosa, não tem nenhum aqui, uma mulher briguenta. A mulher que, como aquela que Salomão disse, que é melhor morar no deserto, do que dentro da casa com ela. A mulher sabe que ela é rixosa. O homem sabe que ele é ruim. Eu sei que eu sou ruim, meu Deus, então por que você não muda, ô cava da peste? A mulher sabe que ela é ruim, por que você não muda, meu irmão? Minha irmãzinha, pelo amor de Deus. O filho sabe que ela é o diabo, que ele entrou dentro do diabo. O filho sabe, eu entrei dentro do diabo, pastor. Não foi nem o diabo está correndo de mim. Por que ele não muda, meu Deus, pelo amor de Deus? A palavra está confrontando você, está batendo em você, você tem que mudar. Você tem que falar assim, meu Deus, me ajude a reconhecer essa minha limitação. Assim é o papel do quem está lá fora, não reconhece, tudo bem. Mas você está aqui dentro. Você está aqui dentro. E aqui dentro tem maná que cai do céu todos os dias da sua vida. Aqui tem palavra para confrontar você. Você está errado? Está errado? Então fala assim, meu Deus, me deixe ser transformado pelo poder da sua palavra. Eu não tenho problema nenhum de reconhecer os erros. Então aqui, E como deixando, repita comigo, deixando os ídolos. Vamos lá, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Sabe o que é isso? Uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja no exercício da fé, uma igreja madura, uma igreja ensinável, uma igreja acessível, uma igreja convertida. Porque aqui diz o quê? Deixando os
Deixei. Oh, glória. Oh, deixei. Eita, roubava. Deixei. Mentia. Deixei. Fazia falcatrua. Deixei. Você mente? É acidente. Eu menti aqui, pastor, foi um acidente. Tenho certeza que foi um acidente. A gente não mente voluntariamente. A gente não erra voluntariamente. A gente erra por acidente. O pecado na vida daquele que peca é acidente de percurso, não o percurso. Hoje uma pessoa perguntou para mim na internet, hoje não, ontem, às 2h da manhã, eu estava gravando resposta, porque eu não tinha tempo, se eu creio no livre-arbítrio. Eu falei, se o arbítrio está contaminado, logo ele não é livre, não é verdade? Ele é corrompido. Quem disse foi Deus em Gênesis 6, Sefer Bereshit, capítulo 6. E Etzer Levi Radan Hará, inclinação para o mal. Paulo também disse que há um corpo de morte atrelado ao meu, e esse corpo me mata enquanto eu estou vivo. Que é a tendência pecaminosa. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu não faço. Então, o livre-arbítrio, não sendo livre, ele não é arbítrio. É claro que entre fazer o que é certo e errado, eu vou fazer o que é errado. Mas existe um jeito, diga glória a Deus. A Bíblia diz, se você, oh glória, eu estou sentindo, irmão, a graça de Deus. Se você viver no Espírito, beber do Espírito, andar no Espírito, e produzir o fruto do Espírito. Aí diz a Bíblia lá, o que diz? Pastor Vianney, jamais, diga glória a Deus, jamais satisfarei a soberba e a concupiscência da carne. Você pode dizer glória a Deus? Tá lá. Eu sou tendenciado, sou ao mal. Mas não é sobre o que eu faço, é sobre o que ele faz através do meu comportamento. Porque já não sou eu mais que, mas vive em... Você pode dizer graças a Deus? Às vezes você amar esse marido ruim que só a capivara que você tem. Estou dando um exemplo, irmão, que aqui só tem ovelha. Ou aqui só tem ovelha nessa igreja, Senhor, aqui só tem ovelha. Mas a gente tem que falar, né? Porque tem gente, às vezes, que Deus fala, né? Para você suportar essa criatura que você casou, é só Deus. Para você suportar essa mulher, é só Deus. Então, o que você tem de bom e o que eu tenho de bom é o poder do Espírito vivendo através de mim. Oh, glória! Eu estou sentindo a graça do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Então, uma igreja convertida. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Agora, evangelista Charles, se você pensar aqui, ó, eu não sei de cor, a Odisseia de Homero é a Odisseia, a Teogamia, são literaturas greco-romanas que já circulavam no universo grego já há 6 séculos, pastor Efigênio, há 6 séculos de uma vasta cultura grega, de deuses, de semideuses, de titãs. Gente, são 6 séculos. 6 séculos de cultura. Aí você fica falando, meu marido não muda, meu filho não muda. Muda sim. Minha casa não muda sim. Muda se você colocar diante de Deus 6 séculos de cultura em 3 final de semana, 3 sábados. Eles abandonaram 6 séculos de teogamia, de odisseia, de titãs, de deuses, de híbridos para servir ao único Deus que é verdadeiro. Você pode dizer glória a Deus? Você precisa crer no evangelho que você professa. Então, uma igreja convertida ao Deus vivo e verdadeiro, uma igreja impactando pagãos. A Bíblia diz assim, Jesus que disse, né, irmãos? Ele disse, porventura, quando eu vier, complete. Vamos de novo, porventura, quando eu vier, achareis fé na terra? Uma pergunta. Porque o quadro seria desesperador. Irmãos, olha, no século XVIII para o XIX, Charles Spurgeon diz uma frase. Olha o que ele disse quando não tinha energia elétrica, hein? Não tinha som na igreja, não tinha nada. Ele disse, o diabo descobriu a arma para neutralizar a igreja de Deus. Aí ele pôs 2 pontos e disse, o entretenimento. E ele fechou.
Se ele tivesse vivo hoje, achei que ele ia falar. Não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Ele disse, o diabo descobriu a arma que destruirá a igreja. E ele disse isso sobre o público que ele estava observando. Que entretenimento que tinha. Agora olha para a igreja de hoje. Eu lembro quando eu era jovem, lá no interior, nos rincões do Goiás, acabava o culto, a discussão era onde é que a gente ia orar. Qual o livro da Bíblia que nós íamos estudar. Hoje não, acaba, vamos ali vamos comer, vamos não sei o quê, vamos para o shopping, vamos para o cinema. Cadê o temor a Deus? Cadê uma igreja que converte os incrédulos, os pagãos, os pagãos, que igual a eles, 6 séculos de tradição da teogamia, aí você vai ler o que é teogamia depois, anota aí, teogamia, da Odisseia de Homero, vai ler sobre os contos de Heródoto, lá, mas Heródoto já está bem, já no joelho, né? Vai ler para trás, rapaz! Aí esse povo abandona tudo, por quê? Porque estava vendo uma igreja viva, poderosa, transformada, transformadora, porque recebeu o poder da palavra de Deus. Falta isso no nosso meio, você pode dizer amém? Em último lugar, que aí eu entro na semana que vem no capítulo 2, olha aqui, ó. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os... Então vamos aqui, ó. Você quer anotar? Quer pregar, pastor, as tantas características de uma igreja bem evangelizada. Então, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja que tem o exercício da sua fé autêntica, uma igreja madura, uma igreja ensinável, uma igreja acessível, uma igreja convertida, uma igreja impactando pagãos, e em último lugar. Quantas deu, hein? Eu arrumei coisa aqui. Quantas deu aí, hein? Deu 5, Léo? 8? A última, hein? Uma igreja aguardando o retorno do seu Senhor. É ou não é o problema hoje, não é? Não acredita. Por que você peca do jeito que você peca? Por que você maltrata do jeito que você maltrata? Por que você contraria do jeito que você contraria? Por que você faz isso? Porque você não crê mais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por que essa igreja começou a evangelizar, Charles, desesperada e copiosamente as pessoas? Porque ela não queria que os seus amigos e conterrâneos recebessem a penitência eterna. Agora você congrega, trabalha, estuda, com 50 pessoas que vão para o inferno a passos largos, de forma galopante, e você não faz absolutamente nada. A consciência de que Jesus Cristo está voltando, ela precisa voltar para o coração da igreja de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então, repetindo aí para você notar, uma igreja que evangeliza, uma igreja que dá testemunho, uma igreja no pleno exercício de sua fé, uma igreja madura, uma igreja ensinável, uma igreja acessível, uma igreja convertida, uma igreja impactando os pagãos e uma igreja aguardando o retorno do seu Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Você pode dizer graças a Deus? Que Deus nos ajude em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos vamos dizer, vamos recolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Nós precisamos urgentemente voltar à presença de Deus, suplicar a Deus a sua misericórdia, para que o Senhor se torne real entre nós.